Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, por favor. Preste atenção. Eu queria ler para você a partir do versículo 28. 1 Samuel 17, versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Nós sabemos que Davi não deixou as ovelhas no deserto. No versículo 20 do mesmo capítulo, diz assim: Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada e deixou as ovelhas com guarda. Davi, ele jamais deixaria as suas poucas ovelhas no deserto. Davi jamais deixaria as suas poucas ovelhas sozinhas. Ele não deixou as poucas ovelhas que tinha sozinhas, desprotegidas no deserto. Eu quero que você entenda uma coisa. Como que Deus trabalha? Como que Deus, Ele abençoa a vida de uma pessoa? Às vezes, a pessoa pensa que Deus está olhando para coisas grandes, quando na verdade Deus não está olhando para coisas grandes. Deus olha para os detalhes. Deus olha para as mínimas coisas, as pequeninas coisas. Por exemplo, Davi, ele era de uma família pobre. Davi não era de uma família rica. Eu mostro para você isso na Bíblia, no capítulo 19, por favor. Aliás, no capítulo 18, no capítulo 18, versículo 23. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, a qual respondeu: parece-vos coisa de somemos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Olha só. Davi, ele era um homem pobre, um homem de humilde condição, mas que se tornou rei de Israel. E hoje, quando você vai em Israel, Davi é muito mais considerado em Israel do que o próprio Senhor Jesus. Mas por que que Deus escolhe uma pessoa pobre? Por que que Deus escolhe uma pessoa sem condição nenhuma e não escolhe outros? Será que Deus, ele faz acepção de pessoas? Por que que Deus não escolheu um dos irmãos de Davi, que eram muito mais capazes do que ele? Davi, o que os irmãos de Davi desprezavam, Davi cuidava. Aquelas poucas ovelhas que os irmãos desprezavam, Davi cuidava. Davi cuidava
do que os outros desprezavam. Davi ele cuidava com todo carinho daquelas poucas ovelhas. E Deus via isso. Deus observava o cuidado que Davi tinha com aquelas poucas ovelhas. E Deus, é claro, como a própria sabedoria, Deus pensava e pensa assim: se esse jovem, pobre, de humilde condição, ele cuida assim dessas poucas ovelhas, defende essas poucas ovelhas, não abandona essas poucas ovelhas, o que ele não fará sendo o rei tomando conta do meu povo? Por isso Jesus disse, agora você entende quando Jesus diz assim: ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Olhe para mim. Quem sabe hoje você não tem o trabalho que você gostaria, mas é o que você tem. Quem sabe hoje você não tenha a casa que você gostaria, mas é o que você tem. Quem sabe hoje você não tem a família que você gostaria, mas você tem a sua família. Talvez a sua vida hoje não seja a que você gostaria, mas é a que você tem. E eu pergunto, você tem cuidado dela? Ou você tem desprezado ela? Davi não desprezava as poucas ovelhas. E por isso ele foi colocado sobre o muito. Você tem a sua vida. Não desista da sua vida, meu amigo. Mas, bispo, o senhor não sabe como está a minha vida. Cuida dela. Não desista dela. Bispo, a minha vida financeira está um caos. Eu estou ganhando pouquinho, mas cuida desse pouquinho. Não desista. Não abandone. Porque ninguém começa grande. Por exemplo, tem aqui várias crianças. Você já foi criança também um dia. O que os pais, eles fazem com os filhos? Por exemplo, vem aqui, senhora, por favor, é seu filho? Qual o nome dele? O Erlen. Vem cá, o Erlen. O que a mãe faz com o filho? É pequenininho, mas ela cuida, ela protege, ela alimenta, porque ela tem a consciência o seguinte: eu sou mãe, eu tenho que proteger, eu tenho que cuidar, eu tenho que guardar. Mas o que você quer, Sueli, né? Paola. Qual o seu nome é? Paola. Paola é o nome? E o Erlen. O Erlen. O que a Paola pensa? Eu vou cuidar do meu filho. Eu vou proteger ele. Porque ele vai crescer. E quando ele crescer, eu quero que ele seja um bom marido. Eu quero que ele seja um bom esposo, um bom pai, que ele tenha prosperidade, que ele seja um homem bem-sucedido. Não é isso? Ou qual é a mãe que quer o contrário? Alguma mãe educa o seu filho pequenininho para ser um bandido? Educa o seu filho ou a sua filha para se perder? Não. Não. Cuida quando é pequenininho, para que mais tarde, quando crescer, seja bem sucedido. Assim somos nós. Obrigado, Paula. Nós temos que cuidar daquilo que nós temos. Ainda que seja o quê?
pequeno, pouquinho, mas é o que você tem. Porque você acha que se você não cuida do que você tem agora, Deus vai te dar uma coisa melhor? Não vai. Porque você não cuida nem daquilo que Deus está colocando na sua mão. Como que acontece? Como que as pessoas, elas de sucesso, elas aparecem? Vamos analisar, vamos pensar juntos. Se Davi, ele fosse um homem relaxado com as ovelhas, se ele não cuidasse das ovelhas, se ele maltratasse as ovelhas, se ele pisasse nas ovelhas, se ele abandonasse aquelas poucas ovelhas, Deus ia chamar ele para ser o rei de Israel? Diga. Não. Deus não chamaria ele para ser o rei de Israel. Vamos supor que você esteja numa empresa, ou você é dono de uma empresa, e você tem lá vários funcionários. Aí você tem aquele funcionário que ele chega cedo para trabalhar. Ele cuida da empresa como se fosse dele. Não é dele, mas ele cuida como se fosse dele. E tem outro que não. Tem outro que não cuida. Tem outro que chega tarde, fica, como se diz, chupando sangue, mocegando. Usa a sua inteligência que você a tem. Se um dia você tivesse que colocar um deles como o encarregado, como o gerente, para tomar conta da empresa, quem você escolheria? Quem? Claro, que é o que chega cedo, que é o que se dedica. Sim ou não? Então existem pessoas que estão assim, meu Deus, eu quero que o Senhor me coloque sobre o mundo, me dê coisas grandes, eu quero ser abençoado, mas ela não está cuidando daquilo que Deus já colocou na mão dela. Ela está desprezando aquilo que Deus já colocou na mão dela. Quantas pessoas, por exemplo, vamos supor, a pessoa, ela tem um talento, é um cantor, uma cantora. Mas aí ela toca lá no barzinho, ou ela toca lá na igreja e tal, um exemplo, canta lá na igreja, mas ela toca de qualquer jeito. Aqui na igreja tem pouca gente, aqui, minha família, não vou nem... Se tiver alguém que é dono de uma gravadora na igreja, observando, vai gravar com ela? Não vai. Mesmo que ela tenha talento. Quantos artistas você conhece, cantores, que começaram cantando aonde? Em igrejas. É ou não é verdade? Sim ou não? Na igreja. Por quê? Porque naquele pouquinho deram tudo que tinham. Às vezes, um rapazinho, um garotinho, que o sonho dele é jogar futebol. Aí ele está lá, num campinho como esse aqui, mas ele dá tudo ali, ele coloca o melhor. Aí tem um rapaz lá, um olheiro, olhando, e fala assim, esse garotinho ali, olha só, ele tem talento. Porque olha só, com essa bola furada, ele faz isso. Olha só, nesse campinho aqui ruim, ele faz isso, imagine... Se ele tiver condições, então vou escolher ele, vou chamar ele. É assim que as pessoas, elas conquistam, elas alcançam sucesso. Por exemplo, você está aqui hoje. O que você tem? O que você tem? Talvez você pense que não tenha nada, mas você tem. Você tem. O problema é que às vezes o que a pessoa tem, ela mesma considera como um nada. Não é nada. Você tem a sua fé. Você está vivo, você não está morto. Você tem talentos. Você tem aí uma vida.
Você tem aí uma vida. E digo para você uma coisa, ó, olhe para mim. Quero dizer para você uma coisa, meu amigo. Tem muita gente torcendo para o seu sucesso. Eu não tenho dúvidas disso. Mas olha, o que deve ter de gente também torcendo para o seu fracasso. E para dizer assim, ó, bem feito, olha lá. Olha só. Começou e não pôde acabar. Olha só que derrotado, que fracassado. A quem você vai satisfazer? A quem você vai satisfazer? As pessoas estão torcendo contra você? Ou as pessoas estão torcendo ao seu favor? Diga. Responda para você mesmo. Tem gente que quer ver você acabado nas drogas, acabado nos vícios. Quer ver você pedindo esmola, passando necessidade. E tem gente aí na sua família chorando por você, para que você reaja, para que você não aceite essa situação. Talvez tenham seus filhos, pessoas que estão contando com você, pessoas que acreditam em você. Davi, nem mesmo a família dele cria nele. Nem mesmo a família dele cria nele. E uma coisa que eu trago dentro de mim é isso. Eu sei, é igual um campo de futebol. Tem um time de um lado e tem um time do outro. Tem duas torcidas, uma torcendo a favor e uma torcendo contra. E eu tenho que pelejar por aqueles que estão torcendo a favor. Eu não posso dar ouvido a quem está torcendo contra. E é o que você tem que fazer. Pegue a vida que você tem, reconstrua ela, se levante. Se levante, porque Deus não trouxe você aqui para que a sua vida continuasse do mesmo jeito. Davi, ele foi escolhido por causa disso. Ele cuidava do pouquinho. Ele não deixava o pouquinho. Ele não desprezava o pouquinho. Davi, ele tinha essa convicção. Por isso, na semana passada nós lemos o Salmo 23, vamos terminar hoje. Por favor, abra aí. O Salmo 23, nós lemos até o versículo. Você que esteve aqui na semana passada, nós lemos até o versículo Salmo 23, que é um salmo muito conhecido. Davi, quando ele foi enfrentar o gigante no vale de Elá, o versículo 4 diz assim, ele disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer. Deus está comigo. Ainda que eu não veja Ele, Ele está comigo. E Ele está com você. Deus está contigo. Deus está com cada um de vocês aqui. Ah, bispo, mas eu sou falho, eu sou pecador, eu já fiz muita coisa errada na minha vida. Não importa, Deus está contigo. Deus está contigo. E ainda que você esteja vivendo o vale da sombra da morte, Ele está contigo. Davi disse mais: não temerei mal algum, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O pastor, ele andava com um cajado, que era uma vara maior, e uma vara, um bordão que era menor. As duas serviam para proteger, para guiar, para orientar as suas ovelhas. Então Davi, ele tinha essa consciência que Deus lhe consolava, que Deus lhe confortava. Ele disse: prepara-me uma mesa na presença dos meus
adversários. Agora imagine que coisa maravilhosa. Os seus adversários não querem você sentado à mesa com a sua família. Eles querem a sua família, um para cada lado. Ele não quer você sentado à mesa, ele quer você deitado na mesa. E de preferência frio. Prestes a ser colocado no caixão. É isso que eles querem. Mas Davi, ele disse: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu vou comer, eu vou me fartar, eu vou ter uma vida muito abençoada. E todo mundo vai ver. Eles vão ver. Eles vão ver que não é o meu fim. Eles vão ver que não é o fim. É só um recomeço. Não é o fim. E é isso que você tem que ter dentro de você. É esse espírito que Deus quer que tenhamos. Unges a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quer dizer, o Espírito Santo transborda dentro dele. E para terminar, ele disse: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade de Deus e a misericórdia vai me seguir todos os dias. É isso que vai acontecer, queira o diabo ou não. O que vai me seguir não é maldição. O que vai me seguir não é condenação. O que vai me seguir não é acusação. O que me segue é a bondade e a misericórdia de Deus. É isso que me segue. E eu não preciso que ninguém fale isso para mim, porque é isso que eu tenho dentro de mim. E o Espírito Santo coloca dentro de mim. E para terminar, ele diz: e certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. E se eu morrer hoje, eu tenho certeza da minha salvação. Tenho certeza da minha salvação. Não desejo a morte, mas não tenho medo nenhum dela. Tenho medo nenhum dela. Porque tenho certeza da minha salvação. Eu creio na minha salvação. Veja, o que você tem, meu amigo? Como que está a sua vida? Amanhã, ou hoje mesmo, já faça planos. Não, amanhã, segunda-feira, vai acordar uma nova pessoa. É como se você renascesse das cinzas. Aí eu vou chegar lá no meu trabalho com novas ideias, eu vou chegar lá disposto, ativo, eu vou chegar, olhar para o meu filho, vou ver nele um homem de Deus, vou olhar para minha esposa, ver nela uma mulher de Deus, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha vida, é isso que eu tenho, então eu vou cuidar. Eu vou cuidar. E você vai ver como é que Deus vai colocar você sobre o muito. Porque você está sendo fiel no quê? No pouco. Hoje é pouco, mas você vai ser fiel. E Deus vai colocar sobre o muito. Amém? Você também pode colaborar com este recomeço. Seja um dos primeiros a colaborar com este recomeço. Faça um depósito ou transferência de qualquer valor. Quem está no exterior também pode contribuir. Banco do Brasil, agência 1574, dígito 1, conta corrente 50 000, dígito 3. Grande inauguração da Igreja Cristã do Recomeço. Domingo, dia 6 de abril, às 9 horas da manhã. O dia da aparição. Deus apareceu a Abraão.
Apareceu o Senhor a Abraão no Carvalhais. Gênesis 18:1. Deus apareceu a Moisés. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como fala seu amigo. Êxodo 33:11. Deus apareceu a Jacó. Vi o Senhor face a face, e a minha vida foi salva. Gênesis 32:30. Deus apareceu a Gideão. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel. Juízes 6:14. Assim como Deus mudou a vida destes homens, agora chegou a sua vez. Deus aparecerá na sua vida. Chega de doenças, vícios, miséria e problemas familiares. Venha receber a sua vitória e a transformação familiar. Domingo, dia 6 de abril, às 9 horas da manhã, o dia da aparição. Avenida Cristiano Machado, número 7715, no bairro Suzana. Igreja Cristã do Recomeço. Nunca é tarde para recomeçar.